leitura dela, tá? A história é o seguinte: a história de uma coruja e de uma águia. Presta atenção que ela vai nos conectar de alguma forma com o que você vai pensar, e o Senhor vai tratar o seu coração. É uma coruja e uma águia que se encontraram e estavam conversando. E aí a coruja chegou para a águia e falou assim: dona águia, se você vê alguns passarinhos muito lindos, todos eles muito lindos, em um ninho, com os biquinhos todos eles muito bem feitos, dona águia, por favor, olha lá, não coma nenhum deles, porque são meus filhotes. Não coma nenhum desses, eles são muito lindos, dona águia, os bicos deles todos bem feitos, não coma, são os meus filhotes, não coma. E a águia falou: ok, dona coruja, eu não vou comer nenhum deles, está feito um acordo, fique em paz. Se eu ver com essas características, eu não vou comer nenhum desses filhotes. E aí a águia saiu a voar e a viver e a caçar e a ser águia. E aí quando a coruja chegou, de repente ela viu ali o seu ninho vazio, porque a águia tinha voado e comido todos os filhotes que estavam lá. E a coruja chega então, e ela vê o seu ninho vazio, sem os seus filhotes ali, sem os seus filhotes. Ela ficou toda triste, aflita, e ela foi falar com a águia: dona águia, você foi falsa comigo, você me prometeu que não comeria os meus filhotes, os meus filhinhos, mas você matou todos eles. E aí a águia respondeu: eu encontrei alguns passarinhos, uns filhotes sim, muito pequenos no ninho, mas todos eles eram muito feios, todos depenados, e os bicos nada a ver com isso que você falou, e os olhos deles todos tapados, e eu fui lá e comi. Na verdade eram uns passarinhos muito feios, nada como que você falou para mim. Então eu entendi que não eram seus filhotes, eu fui e comi. E a coruja falou: pois é, dona águia, esses eram os meus filhotes, E ela lamentou e começou a chorar. E a águia falou assim: olha, então dona coruja, queixe-se com você mesmo, porque a tua cegueira enganou você. A sua cegueira enganou a você mesmo. Essa história, essa fábula que eu contei aqui, a gente pode tirar uma série de ideias, aprendizados, mas eu quero que você se conecte com a palavra, com o tema dessa pregação. E o tema dessa pregação chama: volte a enxergar. Volte a enxergar, cara. E eu quero falar aqui com pessoas que em algum momento da vida, da caminhada da fé, tinham os olhos abertos, mas agora não veem. Ou eu quero falar com você que está cego e não vê em nenhum momento, não consegue enxergar. Essa palavra é para você, é para nós, é para você essa palavra, é para a igreja atual. E esse texto básico que nós lemos, de Marcos capítulo 8, fala de uma cidade muito interessante, uma vila, que para nós, se a gente olhasse para o nosso tempo, é como se fosse uma vila, literalmente, uma aldeia. Grava essa palavra, uma aldeia. Mas para aqueles tempos, os tempos de Cristo, naqueles tempos, era uma cidade, com algumas pessoas que moravam, algumas centenas de pessoas que moravam ali. Era uma cidade para aqueles tempos. E essa cidade que nós vemos aqui em Marcos 8, do verso 22 em diante, é uma cidade chamada Betsaida. Ela era uma cidade, uma vila, de pescadores, e ela ficava às margens do mar da Galileia. E esse mar é bem interessante, porque é legal pensar, geograficamente, quando a gente pega para estudar a história bíblica, geográfica. Se a gente olhasse para os tempos antigos, quem morava normalmente próximo aos lagos ou mar, normalmente eram as pessoas mais pobres, porque eram as pessoas que trabalhavam da pescaria e ali retiravam o sustento e iam vender. Hoje é diferente, Quem mora na beira do mar hoje está bem, sim ou não? Tem um apartamento na beira da praia, mas naquelas épocas não, eram as pessoas mais simples, humildes e trabalhadoras e mais pobres que moravam à beira do mar. E é essa cidade que eu estou falando. E é interessante que
Antes de nós chegarmos no centro da pregação, no cerne da mensagem, eu quero construir com você um pano de fundo, para você compreender um pouquinho aonde nós vamos chegar no centro da mensagem. E para a gente ver um pouquinho, nós temos que ver o panorama dessa cidade, essa cidade chamada Betsaida, e o que acontece com Cristo, com Jesus, andando ao redor dessas cidades ali. E é interessante porque Jesus, ele inicia o seu ministério à beira do mar. O ministério de Jesus, ele inicia à beira desse mar, e a gente vê isso na profecia, no cumprimento da profecia de Isaías. Vem comigo, eu quero mostrar para você, eu quero construir um plano de fundo, para você entender um pouquinho. Isaías capítulo 9, abre aí, vamos ver, Isaías 9, verso 1 e 2, vai projetar para você. Olha que interessante que eu quero mostrar para você, Jesus iniciando, né, o ministério terreno dele, cumprindo então a profecia de Isaías 9, 1, 2. Isaías 9 vem muito fácil para nós, Isaías 9, 6, né? Um menino nos nasceu, né? Todo mundo sabe de cor esse. Mas olha que interessante, alguns versos anteriores o que fala, e mostra esse cumprimento dessa profecia na vida e no ministério de Jesus. Diz assim: contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, a região do mar. O caminho do mar é onde Jesus iniciou. Aqui a profecia de Isaías que se cumpre exatamente nesses momentos que nós estamos lendo aqui. Mas no futuro honrará a Galileia, é onde Jesus estava, a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão, a região que Jesus estava, que ele inicia o seu ministério. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. O início do ministério de Jesus, a profecia de Isaías se cumprindo nele. E é tão maravilhoso quando a gente pega as profecias se cumprindo. Isso fica mais claro quando nós lemos o texto de Mateus 4. Eu quero construir com você um plano de fundo aqui, um pano de fundo para você compreender o centro da mensagem. Mateus 4, do verso 12, mostra Jesus se mudando para a região do mar. Porque vamos lá, Jesus, ele morava em Nazaré, ok? E aí ele se muda para essa região do mar da Galileia. Onde eu vejo isso, pastor? Que você está mostrando que o início de ministério de Jesus começa nesse mar da Galileia, que não é um mar, na verdade é um local de água doce, bem grande. E olha só Mateus 4, verso 12, diz assim o texto, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia, saindo de Nazaré, onde ele morava, e foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. E se você acompanhar a continuação do texto aí na sua Bíblia, se continuar a leitura no verso 15 e 16, ele vai mostrar exatamente o texto de Isaías que nós lemos. É ou não é que está na sua Bíblia? Você está com a sua Bíblia aberta? Não é exatamente a profecia de Isaías? Então ele está mostrando, quando Jesus se muda de Nazaré, que era próximo até a região do mar da Galileia, ele vai morar então naquela região, e é onde inicia o seu ministério, naquela região deste grande lago doce, o mar da Galileia. Ou seja, o começo do ministério de Jesus se liga com o mar da Galileia, a pregação, o início, os primeiros discípulos. Se você continuar a leitura do texto, você vai ver Jesus chamando os primeiros discípulos. Eram homens pescadores daquela região. Ele chama André e chama Pedro, os homens que estavam ali. Eles começam em volta do mar da Galileia e as vilas naquela região. Jesus começa a operar milagres e milagres e milagres e pregar o evangelho, as boas novas naquela região do mar da Galileia. E essa região basicamente era a região de Cafarnaum, Tiberíades, Betsaida que nós estamos falando, e calma que nós vamos chegar já no centro da mensagem. Corazim era uma região com 10 cidades chamadas de Decápolis. Lembra do endemoniado de Gadara? Quando ele sai restaurado, ele vai pegar em Decápolis, lembra? Essas 10 cidades nesse mar da Galileia. Essas são as 10 cidades que estavam ali, como umas que eu falei para você: Cafarnaum, Tiberíades, Betsaida, Corazim e várias outras cidades. E dentre essas, agora a gente vai caminhando para entender um pouquinho. Dentre essas cidades,
esses Decápolis, essas 10 cidades que ficavam ao redor deste mar da Galileia, existe a Betsaida. E essa Betsaida assume uma característica interessante, que ela é chamada de um lugar de incredulidade. Incredulidade. E eu quero mostrar para você com um texto bíblico, e todas as vezes então que eu quero trazer Betsaida, é um lugar de incredulidade, de dureza de coração, de distanciamento, é essa a ideia. Pastor, mas de onde você tira isso? Que a Betsaida é um lugar de incredulidade. Isso é tão sério, gente, que Jesus fala algo muito forte sobre ela. Olha só o que está em Mateus capítulo 11, verso 20. Olha só o que diz, Jesus fala a respeito destas cidades incrédulas. Presta atenção no que o texto fala. Mateus 11, verso 20, para você compreender esse pano de fundo que está sendo construído, para você pegar o centro da mensagem. Mateus 11, 20 diz assim: então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Olha só, verso 21, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e em Sidom, pausa, Tiro e Sidom, para vocês compreenderem, elas ficam fora de Israel, fica ao norte, gente, é onde hoje é Líbano, é fora de Israel. Ou seja, Jesus está falando, olha, se vocês tivessem, vocês não estão compreendendo, é um povo de coração duro, Betsaida, Corazim, essas cidades, vocês não se arrependem, vocês estão distantes. Olha a quantidade de milagres que foram realizados em vocês. Se tivessem sido realizados lá naquele local, um povo longe, fora de Israel, eles teriam, olha o que o texto continua, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco, cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E aí ele continua, ai de você, Cafarnaum. Ele começa a comparar com Sodoma e Gomorra. Ou seja, eu trouxe para vocês o pano de fundo sobre Betsaida, um povo incrédulo, de coração duro, de distanciamento, em que milagres aconteceram naquela região, uma região que a Bíblia fala que Jesus realizou milhares, dezenas, vários milagres naquela região. É o local onde o ministério de Jesus iniciou, chamando os seus discípulos, realizando milagres, tirando os demônios e falando e pregando as boas novas. E era um povo que não se arrependia. Ou seja, Betsaida era um exemplo de incredulidade, é um exemplo de coração duro. Eu queria que você pensasse muito a respeito disso quando eu falava sobre essa aldeia agora. Betsaida, aldeia, eu quero que você preste atenção sobre isso. É um exemplo de uma vida longe de Deus, igreja. Bom, eu quero deixar alguns pontos para a gente pensar sobre esse tema. O tema da noite é volte a enxergar, cara. Nós falamos de um cego, eu comecei lendo o texto base falando de um cego. Nós vamos ver hoje, nos encontrar, a palavra falar o seu coração e sair daqui diferente. Pensar sobre este tema, te fazer pensar sobre as libertações que precisam acontecer em nossas vidas, prisões que você e eu, a igreja, ministério, homens, mulheres estamos vivendo, prisões do pecado e de uma série de coisas. É isso que a palavra tem que tratar em nós, é isso que a palavra tem que tratar no nosso coração. Sair daqui pensando e essas correntes arrebentadas e livres no Senhor, e voltar a enxergar. Esse é o ponto. Às vezes você era uma pessoa que enxergava e hoje é cego. Às vezes você é uma pessoa que nunca viu o Senhor e é um momento para voltar e ver a Ele face a face. E esse é o ponto, esse é o que nós vamos falar nessa noite. Eu quero deixar alguns pontos para a gente pensar sobre isso. Amém, igreja? Caminharam comigo nessa introdução sobre essa cidade, sobre o pano de fundo, como que Jesus chegou, sobre o que significa Betsaida, a incredulidade, o coração duro e o distanciamento, amém? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero deixar para vocês para pensar é o seguinte: algumas experiências com Deus só acontecem fora de certas aldeias. Algumas experiências com Deus só acontecem fora de certas aldeias.
Pense nisso, cara. É tão interessante que o texto que nós lemos mostra um homem que foi levado a Jesus, amém? Vocês viram um homem que foi levado a Jesus, um homem cego, e o milagre que acontece com ele é diferente dos outros milagres que aconteceram na caminhada com Jesus, na vida ali que Jesus operava milagres. O milagre com aquele homem específico de Betsaida foi diferente, porque assim, os milagres com Jesus e com os homens e mulheres que ele encontrava, era assim, Jesus falava, o que você quer que eu faça? E as pessoas falavam, eu quero voltar a ver, eu quero enxergar, eu quero andar. E aí Jesus fala, então vá, volte a enxergar, levante e vá, não é assim? Vá se apresentar para o sacerdote, era assim, não é? O que você quer? Eu quero ver, Senhor, então vá. Eu quero voltar a andar, então vá. Era assim os milagres, a maioria dos milagres do Senhor foi assim. Mas, contudo, porém, todavia, com este homem acontece algo diferente. Vocês perceberam o diferente que aconteceu com esse cara? Vem comigo, pega o texto base de novo, Mateus 8, 22, 23. Olha que interessante. Vamos lá, é o texto básico que nós estamos lendo. Mateus 8, 22, diz assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse, né? Jesus, toca nele. Está aqui o cego, toca nele. O que estava acontecendo? Verso 23, olha o detalhe aqui, do milagre diferente na vida desse homem. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, levou para fora de Betsaida. Entende? Eles estavam em Betsaida, toca nele, Jesus, olha, ele é um cego. Vem cá, vamos para fora de Betsaida, vamos para fora da aldeia. Pegou o verso 23, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Olha que interessante, como é diferente, né? Por que Jesus não falou, o que é? Está cego? Vai e veja. Você viu que detalhe? A Bíblia é cheia de detalhes, cara, e a gente precisa ver isso de uma forma espiritual, o que o Senhor quer tratar. E esse texto tem várias riquezas que nós vamos falar nessa noite. Ele pega o cego, sai da aldeia, sai de Betsaida, sai daquele local que nós já definimos, ou seja, Betsaida, como nós vimos na explicação, no pano de fundo que eu trouxe, eu mostrei com a Bíblia o que significa, né? É um sinônimo de incredulidade, é o sinônimo da falta de fé. É isso que nós vimos, corações duros. Era um local em que milagres aconteceram, mas não houve arrependimento. Jesus lança ali uma maldição sobre aquele povo. Um local que teve vários milagres, mas aquele povo de coração duro não se arrependia, aquela cidade. Essa é o sinônimo de Betsaida, de distanciamento, de falta de relacionamento com Deus. Nós estamos falando isso há tanto tempo aqui na nossa comunidade, principalmente nos últimos dias. Relacionamento. Quem vem na escola de pregadores está ouvindo muito isso, relacionamento com Deus. E a aldeia em questão, que no texto é Betsaida, Jesus pega o cego e sai da aldeia, que no texto é Betsaida. Essa aldeia chama a incredulidade, que é para você. E é o que nós estamos tratando nesse tópico aqui, sabe? O tópico 1 é algumas experiências com Deus, igreja. Só acontece fora de certas aldeias. Pega o que o Senhor está tratando com você, cara. De verdade, você não está numa palestra, num negócio bacana, não, é o Senhor tratando com o seu espírito, com a sua alma, sabe, com você. Então é isso que nós estamos falando. Por isso que o ambiente em que você está fala tanto sobre os próximos passos que cada um de nós vamos dar. O ambiente em que você convive, vive e está, fala muito a respeito dos próximos passos que nós vamos dar. Isso faz todo sentido, cara. Por isso, esse detalhe espiritual que o texto está querendo dizer. Porque, de verdade, a Bíblia não mostra, não diz como Betsaida se tornou tão incrédula. O que fala é que ela é incrédula, amém? É isso que nós vimos no texto, que era um povo de coração duro, que não se arrependia. Mas como que se tornou Betsaida um povo assim? Não fala. Por que Betsaida se tornou assim? Não diz, nós não sabemos. Mas a ponto de Jesus lançar uma maldição sobre eles. E sabe o que eu quero fazer você pensar? Talvez você nem percebeu, cara, como você se tornou tão incrédulo e cego como está agora. Tão incrédulo e tão cego como está agora.
porque de verdade, eu estou falando sobre ambiente. O ambiente que você está, e vou conectar com você já já. Por que eu estou falando sobre isso? O ambiente que você está aponta muitos próximos passos que você vai dar. Porque assim como a fé, gente, é uma faísca. A fé é uma faísca. Tem a fé salvífica, né? Não estou falando disso, isso é individual. Mas existe uma fé coletiva. E assim como uma fé é uma faísca que acende e incentiva outros, a incredulidade tem o mesmo poder. O coração duro tem o mesmo poder. Um ambiente de fé, faísca. Um ambiente incrédulo é o mesmo poder de contagiar. Quer ver? Se você está num ambiente de fé, se você convive em um ambiente de fé, de amor, de esperança, de oração, de clamor, de milagres, de sinais, em pouco tempo, sim ou não, igreja, esse ambiente, essa cosmovisão começa a fazer parte de você, sim ou não? Se você está inserido nesse ambiente, mesmo que você chegou todo danado, não compreendendo o que é, mas você estando nesse ambiente, a faísca pega você e você começa a fazer parte dessa cosmovisão de fé, de esperança, de amor, de graça. É assim, por isso que você está na igreja, porque você chegou com o coração duro, como Betsaida ali, mas de repente a faísca da fé te pegou, e daqui a pouco você está em um pequeno grupo, está ministrando, numa vigília, e você levanta as mãos e adora, porque ao mesmo tempo esse ambiente de fé contagia você, e você começa a servir, a amar e a viver como uma comunidade. Como uma comunidade, cara. E a incredulidade, de uma forma oposta, tem o mesmo poder. Se o seu convívio é um convívio de falta de fé, vem comigo, pessoal, é um convívio de incredulidade, de falta de oração, de falta de leitura, de falta de convicção de Deus, pode fazer, sabe, aquilo que o que está em Efésios 3:20, sabe? Existe uma convicção em Efésios 3:20 que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos, cara. Então você não está inserido no ambiente, você consegue viver, sentir esse cheiro desse ambiente, a falta de comunhão. Se este é um ambiente em que nós estamos vivendo em pouco tempo, isso passa a ser uma realidade para nós, sim ou não, igreja? Essa é a ideia que eu estou querendo trazer. Um ambiente e o outro ambiente. Pega no texto e a pregação que eu estou querendo trazer, uma aldeia e outra aldeia, ok? Betsaida, pega na mão, fora de Betsaida. Compreendeu a ligação que eu estou querendo trazer com você do texto, da pregação, da mensagem? O ambiente, gente, tem um poder gigantesco de influenciar. Para pensar na sua vida, onde você estava há 10, eu não sei quanto tempo você é convertido, cara, há 1 ano, há 6 meses, há 10 anos. Veja se você não vivia exatamente como o ambiente que você estava, e você lá, e fazia exatamente o ambiente que você estava, porque você convivia, aquilo era a sua realidade, um ambiente incrédulo, um ambiente de Betsaida. Fiz me entender? O contrário, hoje talvez você está num ambiente de fé, e ao mesmo tempo que você há 1 ano, há 6 meses, há 10 anos atrás, você era um incrédulo, uma pessoa que não cria ou vivia distante, hoje você é o oposto. Você passa mensagem, você incentiva, você chama alguém para vir, para participar. Quando a pessoa está arrebentada, você talvez é aquele da sua casa que vai estar orando, intercedendo, porque a faísca da fé pegou em você, você saiu do ambiente no qual você estava. Aí você fala: não, pastor, eu sou batizado, eu praticamente nasci na igreja, essa coisa aí de incredulidade não pega em mim não. Sério, velho? Sério mesmo? Fica sem orar, cara, sem ler a palavra, sem estar em comunhão, sem louvar, sem adorar, sem participar, sem servir, sem chorar. Cara, vai chegar um momento que não cai mais lágrima dos seus olhos, não cai. Milagres começam a acontecer à sua volta, e você vai falar: o que é isso, cara? O coração congela. Cara, é exatamente o que estava Betsaida vivendo. Jesus operando milagres, demônios saindo, mortos ressuscitando, cegos vendo, coxos andando, e o povo não se arrependia. O povo não se arrependia, cara. Não se arrependia. Esse é o alerta que está saindo desse altar hoje, agora, para nós, igreja. Para nós, sabe, a vida cristã hoje em dia
também é vivida nesses ambientes de aldeias que eu estou falando. Ontem nós iniciamos a vigília, e eu falava com as irmãs que estavam no início, eu falava até com a Sônia, a Sônia é mais experiente na fé aqui, né? Mais tempo. Eu falava, Sônia, como eu sinto saudade do tempo de uma igreja que ora, que queima por Jesus, que tem saudade do noivo, que quer Ele, independente de qualquer coisa, que deseja Ele, que Ele é tudo em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. Nós passamos um tempo conversando a respeito disso. Esse é o ambiente das aldeias que nós estamos vivendo hoje, Betsaida e fora de Betsaida. Esse é o ambiente, sabe, nós estamos inseridos, igreja, nas aldeias da fé nos domingos, não, porque hoje as aldeias da fé nos domingos, mas nas aldeias da incredulidade de segunda a sábado, da falta de fé, entende? Da falta do evangelismo. Tem alguém ao seu lado no trabalho que está arrebentado, o casamento indo para o buraco, acabado, ou alguém pensando em se matar, um jovem, eu não sei, cara, e nós não estamos mais tendo a sensibilidade de falar, cara, existe um Salvador, alguém que pode tirar dessa situação que você está, olhe para Ele. Nós não temos, sabe por quê? Nós estamos num ambiente de segunda-feira, de domingo, de fé, ok? Mas nós saímos e chegamos na segunda, na terça, na quarta, nas noites, no futebol, aonde nós fomos? Na incredulidade, da falta de fé, da falta do amor, e durante toda a semana do coração duro, cara. Então nós chegamos aqui, levantamos as mãos, mas quando chegamos na nossa casa, nós agredimos os nossos que estão com nós, filhos, maridos, esposas, cara. Nós batemos as costas para quem trabalha conosco, abrimos a porta para quem trabalha conosco, para as pessoas, e é o que chega, nós não conseguimos tratar da mesma forma as nossas esposas, cara. Isso é maluco, não faz sentido isso para nós, não faz sentido, igreja, não faz sentido. Isso é tão forte porque Mateus 13:58 diz assim: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade deles. Jesus não realizou porque Ele não podia. Nossa, eu não posso realizar milagre aqui, hein? Acabou meu poder, acabou, não posso. Não. Ele não realizou porque Ele não quis. Não quis por causa da incredulidade desse povo. Você tem noção disso? Por que os milagres hoje gente, porque nós conversávamos isso, os milagres, cara, uma igreja que cheira a essência do Senhor, que queima por Jesus, por alcançar vidas, porque incredulidade, prioridades erradas, falta de obediência, incredulidade. Aí a gente tem que ficar igual o saudosismo. Nossa, a igreja dos anos 90, cara, que maravilhoso que era. A gente era Shekinah de Deus, conseguia pegar, era maravilhoso, a presença do Senhor era maravilhoso. Cadê, cara? Incredulidade, cara. Incredulidade. Olha o que Jesus fala. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. E sabe o que é mais doido, gente? Essa história que eu estou trazendo para vocês, eu estou no ponto 1 apenas. Olha que interessante. Algumas experiências acontecem fora de certas aldeias. Pega duas coisas poderosas que tem nesse texto que talvez, eu não sei se você percebeu. Duas coisas poderosas. Uma delas é Jesus vai a Betsaida, pega o cego, leva para fora, mas pega uma coisa poderosa. O interessante é que esse cego, ele não era de Betsaida. Você conseguiu ver isso no texto? Você sempre achou que o cego era de Betsaida. Você conseguiu ver isso no texto? O cego não era de Betsaida. Pastor, não, como assim, pastor? Onde está? Vem comigo, leia o texto, vem comigo no verso 26. O verso 26, eu vou mostrar para você. Olha o verso 26, projeta aí. Olha que interessante o verso 26. E mandou, vamos lá, raciocínio e pensa comigo, tá? Jesus pega ele, mas ele não era de Betsaida. Pega a visão. E mandou-o para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Raciocínio lógico, vamos pensar? Jesus falou: vai para casa e não entra na aldeia. Raciocínio lógico. Se ele morasse em Betsaida, ele não ia falar para não entrar, concorda? Estão pensando comigo, Jesus? Estou fácil de entender? Ele fala: vai para casa, mas não entre na aldeia. Ou seja, o cara não era de lá.
E isso é poderoso, gente. Nossa, pastor, beleza, e daí? Ô, cabeça de marmelo, fica comigo, você vai entender o que eu estou querendo trazer para você. O cara não era de lá. E olha que poderoso isso, porque ele não é de Betsaida, mas estava lá. Betsaida, vamos lá, credulidade, coração duro, falta de fé, uma vida promíscua, e Jesus lança ali maldição sobre aquele local. Ele não é de lá, pela lógica que nós vimos, eu não sei se você conseguiu compreender, mas pela lógica, né, Jesus falou, vai para casa e não entra naquele local, ou seja, ele não morava lá, senão Jesus não tinha falado isso. Ele não é de Betsaida, mas estava naquele local. Sabendo que não era dali, pergunta, cara, isso que me pira a cabeça quando eu leio a Bíblia, o que ele estava fazendo ali, cara? Compreendeu? Ali não era a casa dele. O local de incredulidade, de coração duro, de falta de fé, não era a casa dele, não era para ele estar ali. Se ele não é dali, o que o camarada está fazendo ali? Esse é o que o texto, esse é o ponto, cara, que eu quero trazer para vocês. Ele não era dali, mas vivia ali, cara. Você viu? O texto mostra, cara, que chegando lá, pegou o cara que estava em Betsaida, falou, cara, ele não é dali, mas ele vivia naquele ambiente, o ambiente dos incrédulos, cara. Ele vivia, a convivência dele era com os incrédulos. Lembra do ambiente que eu falei para você? O ambiente que traz uma cosmovisão para você. O ambiente que você está aponta o local e para onde você está indo. Ele não era dali, mas vivia ali com os incrédulos, vivia com as pessoas frias de coração, com gente que deixa de crer, entende? Em mesas que não adoram ao Senhor. E aí, vivendo dessa forma, nós começamos a viver como as pessoas de Betsaida, sim ou não, igreja? O cara não era de lá, mas estava vivendo como um de lá, entende? Essa é a visão que eu tenho. Se você convive com pessoas que não creem, cara, que não acreditam, essa será uma das formas que você vai começar a viver. E convive num ambiente de incredulidade, vira um incrédulo também, vira um incrédulo. Esse homem, um segundo detalhe importante no texto, que esse homem não era um cego de nascença. Vocês conseguiram ver isso? Que ele não era um cego de nascença. Vocês estão comigo, igreja? Vocês conseguiram ver que o cego, ele não era um cego de nascença? Eu vejo isso no verso 24, ó. O verso 24 me mostra, vem comigo, verso 24. Olha o que o verso 24 diz. E, levantando ele os olhos, disse, vejo, Jesus cuspiu do olho do cara, pau, pôs a mão. E aí verso 24, levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Por aqui a gente subentende, o cara não é um cego de nascença. Como que ele, se ele é de nascença, como que ele sabe que é uma árvore? Eu nunca vi uma árvore, como que ele vai falar que é uma árvore? Olha, parece uma árvore. Você nunca viu, você nasceu cego, como que você sabe que é uma árvore? E esse ponto aqui é um outro ponto importante. É um outro ponto importante. Porque a cegueira para esse homem que a gente está falando, gente, eu quero tratar algo espiritual com você. O cara era cego e tal. Não, é algo espiritual. Porque imagina, esse cara era um cara que via, enxergava, não era de Betsaida, não vivia lá, vivia ao redor, em outra vila, em outro local, porque nós vimos e definimos isso. Jesus fala, vai para casa, então não vai mais para aquele local. Então a gente vê que esse cara enxergava, provavelmente, e perdeu a visão ao longo do tempo, ao longo da vida, ao longo da caminhada. E aí, cara, ele perde a visão por completo ao ficar cego. Cara, isso traz um apontamento para nós tão forte, porque talvez nós aqui, ou um ou outro, ou a grande maioria, éramos como aquele que vê, que fazia e que vivia para o reino, e de repente, em um ambiente o qual eu passo a viver, eu paro de enxergar e passo a ser um cego, cara. E eu estou tratando com você espiritual, cara, espiritual. Eu era aquele que vivia, que enxergava, e eu passo a viver agora como um incrédulo. Não vejo, os milagres acontecem, mas eu não vejo. O louvor toca, mas não rasga. O evangelho precisa ser pregado, mas eu não prego. Pessoas precisam ser salvas e apontadas para Cristo. Deixa que o pastor faz. As pessoas ser alimentadas, órfãos, viúvas. Cegueira, cara. Agora a pergunta é, como que eu chego nesse ponto, cara? Como que nós chegamos nesse ponto, igreja?
Por que você perdeu a sua visão? É a pergunta que eu estou fazendo para você. Quais são as aldeias que você conviveu que te impedem e que te fez perder a visão, cara? Que fez você perder a visão? Ele não ser de lá e viver lá diz muito para nós. Ele não era daquele local, mas vivia naquele local. Porque de um adorador ele passa a ser um opositor. É o que nós acontecemos. Eu adorava, eu vivia, mas eu passo a ser um opositor. E é o ponto que eu estou tratando com vocês, que algumas experiências com Deus só acontecem fora de certas aldeias. Sabe o que isso quer dizer? Algumas libertações, igreja, só acontecem, pasmem, e deixa o Espírito tratar com você. Algumas correntes, os olhos, voltar a enxergar, mudanças de aldeias. Algumas libertações só acontecem fora de certas amizades. Veja as amizades que você tem, cara. Algumas libertações só acontecem fora de certos ambientes. Veja o ambiente que você está, de certos lugares, mentes, o que você acessa, qual é os canais, quem você segue, filhão. Ai, pastor, é uma dureza, é uma prisão, eu não consigo. Pois é, velho. Qual é a aldeia que você está vivendo? Qual é a aldeia que você está vivendo? E o Senhor, Ele opera milagre, Ele salva, mas você permanece na aldeia que você quer. Sabe o que Ele está querendo falar? Cara, vamos sair dessa Betsaida. Vem, eu te pego pela mão, vamos sair daqui e leva você para fora de Betsaida. Essa é a ideia que o texto. Esse é o ponto 1. Algumas experiências com Deus só acontecem fora de certas aldeias. Amém, igreja? Amém? Fiz-me entender? Glória a Deus por isso. Segundo ponto, vamos acelerar em nome de Jesus. Segundo ponto, algumas restaurações são instantâneas e outras são um processo na sua vida. Vamos lá? Algumas restaurações são instantâneas e outras são um processo. Gente, isso é muito interessante, porque existem etapas assim em nossa conversão que se processam instantaneamente. Algumas coisas tocam e arrebentam o seu coração assim, de tal forma que você pensava, cara, já era, a minha forma de viver já é outra, foi instantâneo. E outras são longas, duradouras, talvez leve a vida toda. Você ali nesse processo de santificação, de mudança, de transformação. Algumas são instantâneas e outras demoram. É uma manutenção constante que você faz na sua caminhada de fé. Manutenção constante, alerta constante sobre vários temas, sobre a sua vida, sobre o que você sabe, o que o Senhor está tratando com você, né? Por exemplo, quando a gente olha um usuário de drogas, né? Cara, é uma manutenção constante que ele precisa fazer. Na vida dele, Deus o libertou, ele abandonou, é uma nova caminhada de vida, maravilhoso, mas ele precisa ficar atento ao que está acontecendo, cara, para não retornar e cair. É assim, é um processo constante, é um cuidado constante, E o verso 23 e 24 mostra ele vendo em partes. Olha o que o texto diz, ó. Olha que legal, esse é que eu estou querendo trazer para você no tópico 2, né? Que algumas restaurações são instantâneas e outras em processo. Olha o verso 23 e 24 de Marcos 8. Vamos lá, o texto diz assim, ó: e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impôs-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa, e levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Agora, presta atenção, essa mesma atitude foi suficiente para o cego lá de João 9,6. Quem é bom de Bíblia? João 9,6, abre aí que você vai ver. João 9,6 é muito semelhante, não é a mesma pessoa, amém, igreja? São homens diferentes, mas olha como foi diferente a mudança. João 9,6 diz assim, ó, olha o texto: tendo dito isso, é outro homem, ó. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Prestaram atenção, gente? O cego de João 9 viu instantaneamente.
O cego de Marcos 8 que nós estamos tratando, ele foi, cuspiu ali e viu nebuloso, homens como árvores. Cara, surgem algumas perguntas. Por que isso aconteceu? Por que não foi o mesmo processo de João capítulo 9? São pessoas diferentes. Por que não aconteceu isso com ele? Por que a cura do homem cego da região de Betsaida foi diferente do jovem de João capítulo 9? Por que, igreja? Por quê? Jesus poderia ter curado ele de uma só vez, o jovem de Marcos 8 que nós estamos lendo. Ele poderia ter curado de uma só vez, esse jovem de Betsaida, seja curado. Poderia ter feito isso de uma só vez? Sim ou não? Sim, mas por que ele não fez? Por que Jesus não fez isso? E aqui a gente tira um aprendizado profético, maravilhoso para a nossa vida. Sabe, ele não fez para mostrar para a gente sobre um processo. Esse processo do tópico 2 que eu estou tratando para você. Algumas coisas na nossa vida são instantâneas e outras são um processo. E ele faz isso com esse jovem, com esse cego de Marcos capítulo 8, para mostrar a gente exatamente esse processo. Mostrar que a força, a esperança e a restauração por completo vem somente de um lugar, cara. Somente de um lugar. Para mostrar para a gente que Jesus, olha que poderoso isso. Para mostrar para a gente que Jesus vem refazer o processo que Ele pode e está disposto a colocar a mão no mesmo lugar. Você caiu, cara. Falhou, aconteceu algo terrível na sua vida, está ferido, você era um que via, mas agora está cego, você é aquele de Romanos 3:23, todos pecaram, e de repente você começou a ver, só que na caminhada da vida você caiu, se arrebentou. Sabe o que ele mostra para nós aqui? Cara, vamos lá novamente, eu pego e coloco a mão novamente em você, filho. Novamente a mão eu coloco em você, a falar de novo as mesmas palavras que você ouviu há 5 meses atrás, há 1 ano, há 10 anos atrás, eu não sei quanto tempo. Ele fala as mesmas palavras, esperar de novo que o processo aconteça. E aí ele pergunta: e agora, filho, você está vendo? Quando a mão dele chega e toca em você, no seu marido, no seu filho, na sua irmã, você sabe quem? Quando a mão dele chega e toca, aí ele vai fazer a pergunta: e agora? Você está vendo? E aí nós vamos ser como esse jovem de Marcos capítulo 8, do verso 25. Olha que poderoso isso. Mas depois disso, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. A mão dele vem e nos toca novamente quando caímos e somos restaurados. Sabe o que ele está falando para nós, cara? Filho, olha para cima. Olha para cima, cara. Olha para cima. Olha para cima. Você tem olhado muito para as pessoas, para a terra, o que está acontecendo. Sabe, nesse processo teu, o Senhor está falando para ti assim, ó, cara, olha para cima. Olha para cima, cara. Deus é poderoso para refazer aquilo que aparentemente está nebuloso e com a vista embaçada e suja. E Ele pode fazer isso, igreja. Ele pode fazer isso nos seus. Ele pode restaurar aquele que via e agora está cego. Ele pode fazer isso pelo seu filho, por você, pelo seu marido, pelo aquele que você ama. Ele pode fazer isso. Você crê, igreja? É isso que Ele está falando. Você aceita isso? Se a sua resposta for sim, isso me leva ao terceiro e último ponto. Ao terceiro e último ponto, que diz o seguinte: a garantia da libertação está a não mais voltarmos mais às aldeias da incredulidade. É o terceiro e último ponto. A garantia da libertação está em não voltarmos mais às aldeias da incredulidade. Nós vimos aqui, igreja, já sabemos que este homem cego
não morava naquela aldeia, mas vivia lá. Isso foi profundo para nós aprender, trazer um apontamento. Já sabemos que a sua visão se foi ao longo do tempo, e quando Jesus põe a mão nele, sobre aquele homem, ele volta a ver novamente. A orientação que Jesus dá depois de tudo isso que aconteceu é: não volte mais àquela aldeia. Foi o verso 26, põe aí o verso 26. Então, após aquele homem voltar a ver, porque ele era um homem que enxergava, ficou cego e volta a ver depois da mão do Senhor, da restauração, para sair de um local onde não estava, Jesus deixa uma orientação para ele, e essa orientação é poderosa para nós, cara. Verso 26, ele fala assim, ó: e mandou para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, e nem o digas a ninguém na aldeia. Não vai mais. O verso 26 na NVI diz assim: Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado, não entre mais em Betsaida, não entre mais nesse ambiente de incredulidade, de coração duro, o qual você estava vivendo. Você era um cara que via, ficou cego, cai fora desse ambiente. Cai fora, cara. Sabe o que Deus está tratando, falando conosco nessa noite, sabe? É que existem aldeias, igreja, que não podemos voltar depois que Ele abre a nossa visão, sabe? Sabe o que Ele está falando para nós, cara? Não volte para as aldeias da droga. Você convivia e vivia numa aldeia de drogas. Ele pega você pela mão, te tira dessa aldeia, te restaura. É isso que nós aprendemos nessa noite. Te tira do ambiente que você estava, te restaura e te aponta um novo caminho, e fala: não volte para esse ambiente mais. E você pega a aldeia, e o que o Senhor está tratando com você é a mentira. Ele te tira desse ambiente, te restaura, te dá visão novamente e te dá um novo caminho. Não volte para esse ambiente mais. Pega o que for na sua vida, cara. É isso que você tem que ver. Cara, essa palavra falou com o meu coração. Que ambiente que é? Que aldeia que é? É da enganação? É da orgia? É do adultério? É esse ambiente que você está vivendo? Então Jesus faz assim, ó: bora sair disso? Pega você pela mão, te tira dessa aldeia, te restaura, cospe no seu olho, na sua vida, te coloca uma nova vida e te aponta para um caminho e fala: não volte mais para isso. Não volte mais, cara. Não volte. Sabe, existem ambientes, igreja, que não podemos frequentar depois que Jesus refez esse processo. Não volte para essa aldeia, cara. Tem a parte que é sua, irmão. Deus opera milagre, levanta o caído, levanta ressurreto, dá visão, das vidas. Ele opera, Ele é tudo para nós. E qual é a sua parte? Obediência. Para esse cego aí, Jesus deixou uma orientação: não volte lá mais. Qual era o princípio então de seguir o ambiente de viver agora novamente? Obedecer. Porque ele poderia muito bem voltar, conversinha firada essa aí, hein? E voltar para o ambiente de Betsaida, ok? E aí a gente entra num círculo vicioso. Entre e sai, Betsaida. Jesus, vem! Aí a gente volta para Betsaida. Obediência. Lembra da pregação passada? No enfrentamento contra Faraó, seja firme, cara. Mantenha-se fiel. No ambiente que você estiver com o Faraó, vão surgir tentações. Lembra da pregação passada? Uma série de tentações vão começar a surgir a você. Qual é o seu papel? Mantenha-se os seus olhos no Senhor. Mantenha os seus olhos no Senhor. Mantenha os seus olhos no Senhor. Existem amizades, existem ideologias, existem situações em que esse processo agora da sua vida foi restaurado. E o que o Senhor trata com você nessa noite é: saia dessa aldeia que tem tirado a sua visão, que tem tirado aquilo que você tem visto, tem deixado você cego. A orientação do Senhor para você, para mim nessa noite é: volte a enxergar. Volte a enxergar. Volte a enxergar. Eu quero finalizar com o Salmo 119. E eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos finalizar.
Salmo 119 diz assim, do verso 1 até o 18. Nós falamos de 3 pontos nessa noite. Um deles foi algumas experiências com Deus só acontece fora de certas aldeias. Amém? Nós falamos sobre que as restaurações, algumas são instantâneas, outras são um processo. Caiu, deixa Ele te tocar novamente. Deixa Ele te tocar novamente. E o terceiro ponto que nós falamos é que a garantia da libertação está em não voltarmos mais para as aldeias da incredulidade. Não volte mais para Betsaida. Não volte mais para Betsaida. Não volte mais para Betsaida. Salmo 119 diz assim: bem-aventurados os retos em seus caminhos. Verso 1: que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos, então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Com quem purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. E foi isso que nós tratamos nessa noite. Com os meus lábios declararei todos os juízos da sua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Abre os nossos olhos, Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, aqueles que chegaram